os outros falarem também, só um minutinho. Não, deixa o Caio acabar o raciocínio dele. Eu acho que ele tem muito a falar sobre, ele tá à flor da pele. Põe pra fora, Caio. Sabe uma coisa? Assim, você falou, as pessoas têm que falar a respeito, conversar. Também acho. E expor. A gente faz um programa de rádio aqui. Todo dia a gente vem aqui, debate, eu procuro dar voz, dar todo mundo, falar também quando me cabe falar alguma coisa. O meu papel não é a opinião explícita, mas é dizer o que eu sinto frente às situações. O Fefito tá nessa bancada há quanto tempo, Fefito? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. O que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay... Porque eu falo é surreal. Vocês aí que estão aí no Twitter agora, vocês que estão no YouTube principalmente, falando mal, tomando bandeira. Aqui a gente debate ideias, aqui a gente é um time que tem pensamentos diferentes muitas vezes, mas que a gente procura congruir e trazer algum tipo de reflexão nessa bancada. Você coloca as coisas, você vem, você põe dados, você lê, bacana, eu acho bacana o teu trabalho. Só que assim, as outras pessoas... Tem que ter o tempo e o direito de exprimir o que elas pensam. E eu tolho o tempo e o direito de alguém, Edgar? O que eu acho... Que loucura, eu respeito todo mundo, eu sou super educado com todo mundo aqui. Perfeito, mas o que eu acho só que a gente deve prestar atenção que é o seguinte... Como é que você pode fechar os olhos para uma conjuntura, para um mundo de animosidade que a gente está vivendo? Mas eu não estou fechando os olhos, é que todo mundo está falando a mesma coisa e eu estou dando um outro ponto. E tentar justificar que esse parlamentar está indo embora como uma ação política ou uma ação infundada na tua maneira de colocar. Não é uma possibilidade? Você não consegue aventar isso no escopo de todas as possibilidades que existem? Eu prefiro olhar a realidade que a gente vive e entender... O porquê essa pessoa se sente Mas é muita presunção você achar que sabe qual é a realidade dos fatos. Eu tô fazendo elucubrações, suposições. Posso dar uma realidade dos fatos? Presunçoso todos somos quando damos opinião, porque defendemos o que a gente acredita. Você, inclusive, principalmente. Agora vamos ouvir o Fefito. Posso dar uma realidade dos fatos? Além da realidade que o Brasil é o país que mais mata LGBTs em todo mundo, e que quando a gente sai na rua a gente leva lâmpada na cara ou é chamado de viado, de bicha e etc., esse é um cotidiano e é muito difícil para as pessoas que estão de fora imaginarem o que é esse cotidiano e se colocar no lugar, assim. Imagina você ser eleito para um cargo público e durante todo o seu percurso nos corredores do seu trabalho você ter que ouvir xingamentos o tempo todo. Imagina você ser um deputado e tá no Congresso fazendo um discurso, enquanto você fala, você tá ouvindo xingamentos e que não são xingamentos que dizem respeito ao seu trabalho. Dizem respeito à sua sexualidade e a quem você é. E dava pra ver claramente o quanto o Jean Willis estava sendo xingado no dia da tal e fatídica cusparada. Eu acho tão engraçado que se classifica o comportamento dele como animal, quando tinha vários animais ao redor dele, muito antes, cometendo uma violência psicológica muito anterior. Mas é pedir demais que alguém que não sofre na pele nenhum tipo de perseguição ou preconceito se coloque no lugar e exerça um mínimo de empatia por alguém que está sendo perseguido, não só na vida pessoal, a vida toda, mas numa vitrine pública por gente que se comporta como criança mal educada de 5ª série, cheia de racismo e de LGBTfobia correndo em suas veias. Fefito, lembrando também do caso do Gabinete 24, né? Que os caras... Não existe. Vou chegar lá. Os caras tiraram esse ano. Vou chegar lá. Fiz aqui, inclusive, uma pequena progressão, infantil, porque né? tem determinados assuntos que me deixam muito emocional e... o Jean Willis, em seus anos de carreira, aliás, corrigindo o Zé Maria, o Clodovil foi o primeiro congressista homossexual assumido, mas ele não defendia nenhuma bandeira LGBT, porque o Clodovil, nesse sentido, ele não estava muito preocupado com a melhoria de uma comunidade, não. Ele estava mais preocupado com a melhoria de sua própria vida, como é muito comum entre políticos nesse país. O Jean Willis sofre ameaças há muito tempo. Por que eu sei que o Jean Willis sofre ameaças há muito tempo? Eu já sofri 3 ameaças de morte ao longo de um pouco mais de um ano. Na minha primeira ameaça, eu me recusei a ficar em casa, até porque eu tinha um debate para participar no dia seguinte, no qual o Jean Willis ia participar. E ele me viu, e eu não sou íntimo do Jean Willis. Ele tinha participado do meu programa uma vez, a gente não é amigo, mas ele me viu, me deu um abraço e falou: não fica assim, eu recebo de 3 a 4 ameaças de morte por semana. E eu falei: eu não quero receber mais nenhuma, eu quero que pare na primeira, não é normal naturalizar. Para alguém que sofria de 3 a 4 ameaças de morte por semana, desistir de um mandato, desistir de seu país, desistir da proximidade de sua família, fugir e se exilar, a ameaça que chegou devia ser muito
grande, não devia ser pequena, não devia ser um mimimi de rede social, como eu aguento todo santo dia. Porque pra mim tá muito de boa. Eu sou muito firme nos meus princípios, eu acredito em justiça social, e eu sou antirracista, e eu sou anti-LGBTfobia. No caso desses discursos que colocam em dúvida a ameaça contra o Jean Willis, esses discursos não são novidades não, porque a gente vive num país que está acostumado a desacreditar a vítima, que acha que a mulher é estuprada porque usa roupa curta, que acha que a mulher apanha porque ela desrespeita o marido, que acha que o homossexual apanha porque ele podia ser um pouco mais macho, ou porque ele tava olhando pra alguém, porque aparentemente todo homossexual precisa paquerar um homem hétero, sei lá, ou ter alguma queda por ele, ou qualquer argumento idiota que o valha. Esse não é o momento de desacreditar a vítima, esse é o momento de entender que a gente tá vivendo num estado de exceção para minorias nesse país. Um parlamentar, que é quem deveria contar com segurança e estabilidade para poder legislar para todo mundo, inclusive para quem ele representa, tá saindo do país porque o governo não consegue garantir a sua segurança. Um governo que institucionalizou a homofobia. Um governo que, antes de ser governo, já fazia apologia a torturadores. Torturadores que enfiavam ratos em vaginas de mulheres na ditadura. Que achava que isso era legal. É um governo que tira o gabinete número 24, porque 24 no jogo do bicho é viado. No Senado. Um governo que diz que ser homofóbico é legal. Não dá pra achar que o Jean Willis ia ter a segurança que ele merece, como todo cidadão merece, como todo parlamentar merece, quando seus amigos, seus companheiros de PSOL foram, assassinados ou estavam prestes a ser assassinados. Casos de Marielle e Freixo. Não dá pra achar que ele ia ter tranquilidade e o Anderson Gomes, o motorista. E o Anderson Gomes, o motorista. Não dá pra achar que ele tem estabilidade quando as milícias estão andando juntas, pelo menos nos indícios, com esse governo. Olha, eu acho que é muito triste a gente ver alguém que é execrado publicamente há anos, basicamente por ser homossexual, ou tratado como animal por estar cercado de animais que o maltratam por todos os corredores em que ele passa, e ainda assim desacreditar ele. Eu queria aqui estender toda a minha solidariedade ao Jean Willis, à família dele e a quem sofre homofobia diariamente, porque é muito difícil achar alguém que se coloque no nosso lugar. É isso. Olha, eu gostaria de ter o privilégio de conseguir falar tudo que o Fefito falou sem interrupções. Eu discordo porque você não interrompeu ele nenhuma vez, me interrompeu várias, só porque você discorda de mim politicamente. É que é muito diferente o tratamento, Edgar, nesse caso específico. Você é o cara que mais fala aqui, Caio. Olha, eu sugiro que você veja as pílulas e analise o valor. E fala o tempo todo, você vem falando... Eu trago dados pro ouvinte, eu não posso ser penalizado por isso. Não é penalizado, só que o tempo tem que ser distribuído de maneira... Lógico, Edgar, só que você... Não tô te atacando, eu tô só constatando um fato que ele falou, pelo amor de Deus, Edgar. Por favor. Quando alguém fala muito, alguém silencia os outros. Normalmente esse é o caso, Caio, você normalmente fala mais que os outros. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas o tempo tá aberto pra você. É só analisar o tempo das pílulas, mas o ponto é o seguinte, eu ouço muita coisa, que eu não concordo. Por exemplo, onde que tá uma manifestação oficial do governo falando que é legal ser homofóbico? Isso daí não existe. Poxa, tirou o gabinete 24 do Senado. Você citou aí o caso do Clodovil, que era então o primeiro homossexual, corrijo aqui minha própria informação. Ele não era hostilizado por ser homossexual. O Jean Willis, preponderantemente, ele não é execrado publicamente pela condição gay dele. Pelo contrário, é por causa das posturas políticas. E eu vou além. É uma ingenuidade política, do ponto de vista de vários setores da direita, tá comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Willis, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Taz, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos, hoje em dia, ele ganha R$33 mil, certo? Só que isso dá aí $9 mil ou 8 mil euros. Olha só. O que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do Davi Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Que trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso.
E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macropolítica. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso, o cara tá em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional, toda ela, certo? O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro ou em dólar. Nossa, bom, vamos lá. Vamos em frente. Ai, Intervalo, Edgar. por isso que o país vai pra frente. Vamos lá. Agora, fala aí, Vini, a hora certa. Com quem você Vamos quiser, lá. vai. Pegou fogo, hein? Fogo no parquinho, Eu e queridos. Paulinha só de olho, né? É, tô aqui relaxando na sexta. Vai, feriado. Só faltou a pipoca, não?